O nobre compreendeu, então, que seu filho havia sido curado no momento exato em que ele falava com Jesus. E, por isso, Foi um milagre. assim como o nobre, toda a sua família acreditou em Jesus. Foi este o segundo milagre de Cristo na Galileia. Depois, voltou Jesus para Nazaré, e, no sábado, segundo o costume, foi à sinagoga. Estando a gente junta, levantou-se para ler. Deram-lhe o livro do profeta Isaías e: O Espírito do Senhor é sobre mim, ele me consagrou e me enviou para anunciar o Evangelho aos pobres, sarar os corações aflitos, pregar a liberdade aos cativos e publicar o dia de graça do Senhor e o dia de perdão. Depois, Jesus fechou o livro, entregou-o aos doutores e: Hoje se cumprem as palavras da Escritura que acabais de ouvir. Sou eu o Messias. Ninguém, todavia, acreditou no que ele dizia e: Expulsemo-lo daqui. Não é este o filho de José, aquele pobre carpinteiro? Em verdade vos digo, nenhum profeta é bem aceito em sua terra. Enfurecidos, os judeus expulsaram Jesus da cidade e o levaram ao alto do monte, para o deitar dali abaixo. Jesus estava já na borda do precipício, quando de repente se virou e passou com tal placidez e dignidade pelo meio das turbas, que todos os seus inimigos ficaram como que petrificados. De Nazaré, retirou-se Jesus a Cafarnaum, onde ensinava, no templo. Todos pasmavam de sua doutrina, porque suas palavras penetravam até ao íntimo dos corações. Certo dia, um possesso do demônio apareceu e bradou em altas vozes: Deixa-nos. Que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Vieste para nos arruinar? Bem sabemos que és o eleito de Deus. Cala-te, demônio, e sai desse homem. E o espírito imundo saiu logo, o que causou grande espanto aos circunstantes, que diziam: Que é isto? Ele manda aos espíritos impuros que saiam. E estes lhe obedecem. Jesus saiu da sinagoga e, indo para a casa de Pedro, curou-lhe a sogra, que ardia em febre. Na manhã seguinte, Jesus partiu e passou tempos pregando nas sinagogas da Galileia e curando todas as doenças e enfermidades do povo. Certo dia, Jesus foi ao lago de Genezaré e muita gente o veio ver e ouvir-lhe as prédicas. Jesus viu 2 barcas na praia, uma delas pertencente a Pedro, e, entrando nesta, mandou afastá-la um pouco da margem e começou a falar ao povo. Tendo acabado, disse a Pedro e a seu irmão: Faze-te mais ao mar, e deita as redes. Mestre, toda a noite trabalhamos, sem nada apanhar. Apesar disso, deitarei as redes, porque assim o ordenas. Os pescadores colheram tamanha quantidade de peixe, que tiveram que chamar os companheiros da outra barca para que os viessem ajudar a recolhê-lo. As 2 barcas ficaram tão cheias de peixe, que por pouco não afundaram. Pedro, assombrado com o milagre, lançou-se aos pés de Jesus. Senhor, afastai-vos de mim, que sou um pecador. Nada temas, de hora em diante serás pescador de homens. Dias mais tarde, estava Jesus pregando a doutrina, cercado de doutores da lei, quando lhe trouxeram um paralítico. Mas, como não pudessem entrar pelas portas devido à quantidade de gente, subiram ao cimo da casa e, por meio de cordas, desceram o doente à sala em que se encontrava Jesus. Vede! Tem paciência, meu filho, teus pecados estão perdoados. Este homem blasfema. Só Deus pode perdoar pecados. Mas Jesus, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: Que é mais fácil dizer, são-te perdoados teus pecados, ou, levanta-te, toma teu catre e vai-te. Pois, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados. Levanta-te, toma teu catre e vai-te. E logo o paralítico levantou-se e voltou para casa, louvando a Deus. Ficaram todos tomados de espanto. Admiráveis coisas vimos hoje. Vendo Jesus, certo dia, grande multidão reunida em seu redor, subiu a um monte e lá ficou, com seus discípulos. Todo o povo tomou lugar na encosta do monte e Jesus começou a falar: Bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles será o reino dos céus.
Bem-aventurados os mansos, pois possuirão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome de virtude, porque se verão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, pois se chamarão filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem por amor da virtude, porque deles é o reino dos céus. Pobres de espírito, os que não são ambiciosos por natureza. E dirigindo-se aos seus discípulos, que tinham de ser os chefes de sua igreja, disse: Vós sois o sal da terra. Se o sal perder a força, com que se há de salgar? Vós sois a luz do mundo. Que ela brilhe diante dos homens, para que eles glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Olhando, depois, para o povo, disse: Não cuideis que vim destruir a lei de Moisés. Vim cumpri-la e dar-lhe perfeição. Porque, em verdade, vos digo, se vossa justiça não for mais perfeita, não entrareis no reino dos céus. Amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos fizeram mal e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Deste modo sereis filhos de vosso Pai Celestial. Ouvistes o que foi dito aos antigos: Não cometereis adultério. Todo aquele que repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério, e o que se casa com a mulher repudiada comete adultério, e quando a mulher abandona o marido para casar-se com outro, torna-se adúltera. Não façais boas obras só para serdes vistos por outros. Quando derdes esmolas, que não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita, e vosso Pai, que vê o que está em segredo, saberá recompensar-vos. Não amontoeis tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os consomem, e os ladrões os roubam. Ajuntai tesouros no céu. Não vos preocupeis com o que haveis de comer ou de vestir. As aves do céu não lavram, nem semeiam, e, contudo, vosso Pai as sustenta. Buscai, antes de mais nada, conquistar o reino de Deus, tudo mais vos será dado. Não julgueis, para que não sejais julgados. Não condeneis, para que não vos condenem. Perdoai, e sereis perdoados. Sereis medidos pela medida com a qual medirdes os outros. Se não vedes a trave que está em vosso olho, como quereis ver um grão de pó no olho de outro? Fazei aos outros o que desejaríeis que os outros vos fizessem. Sabeis o que está na lei antiga: não jurarás falso, e eu vos digo, não jureis, de modo nenhum. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será semelhante a um homem prudente, que edificou sua casa em cima de rocha. Vem a chuva, transbordam os rios, sopram os ventos de encontro à casa e ela não cai, porque está fundada sobre o rochedo. Quando Jesus terminou o sermão da montanha, ficou todo o povo admirado, porque ele ensinava com autoridade divina. Quando Jesus desceu do monte, veio um leproso lançar-se aos pés e, adorando-o: Senhor, se quiserdes, podeis curar-me. E Jesus, estendendo a mão, Pois quero que fiques curado. e, de repente, ficou o homem livre da lepra. Então disse o Senhor: Não contes a ninguém o que se passou. Mas, vai, mostra-te aos sacerdotes, e oferece o sacrifício mandado por Moisés. Depois voltou Jesus para Cafarnaum, onde um centurião romano se chegou a ele e: Senhor, um criado meu está paralítico e sofre grandes dores. Eu irei e o curarei. Centurião, comandante de uma companhia de 100 soldados em Roma. Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e meu criado será curado. Nunca achei tamanha fé entre os judeus. Vai, e, como creste, que seja feito o que pediste. E desde aquela hora, ficou são o servo. Chegando a uma cidade chamada Naim, Jesus viu que levavam a enterrar um defunto, filho único de uma viúva. A mãe ia em prantos, acompanhando o esquife. O Senhor, vendo aquela mãe aflita, compadeceu-se, mandou parar o cortejo e: Ergue-te, mancebo, que te mando eu. No mesmo instante se sentou o defunto e começou a falar, e Jesus o entregou à mãe.
Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Meu filho. Jesus foi jantar com Simão, um fariseu. Uma pecadora, chamada Madalena, trouxe um vaso de bálsamo e com ele lavou os pés de Jesus, e os enxugou com seus cabelos. Vendo isto, o fariseu pensou: Se este homem fosse profeta, saberia que essa mulher é uma pecadora. Jesus, porém, penetrou-lhe os pensamentos. Simão, escuta, certo credor tinha 2 devedores, um que lhe devia 500 dinheiros, o outro 50. Como não tinham dinheiro, o credor lhe perdoou as dívidas. Qual deles deve mais amar seu credor? Aquele a quem foi perdoada maior quantia. Muito bem julgaste. Esta mulher veio lavar meus pés com suas lágrimas. Assim te declaro, que muitos pecados lhe são perdoados porque muito amou. Levava Jesus vida pobre e obscura, e muitos não acreditavam que ele fosse verdadeiramente o Filho de Deus, o Messias prometido. João Batista, desejoso de lhe dar ocasião de provar publicamente essa verdade, lhe mandou 2 discípulos. Sois vós o Messias que tem de vir, ou temos de esperar por outro? A única resposta de Jesus foi curar milagrosamente muitos enfermos diante deles. Já posso andar. Recuperei a visão. Deus seja louvado. Voltei a falar. Já escuto. Depois. Ide contar a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam, os mortos ressuscitam, o evangelho é pregado aos pobres. Jesus foi à festa da Páscoa em Jerusalém, onde havia uma piscina, chamada Betsaida, que estava sempre rodeada de doentes, pois de vez em quando descia um anjo do Senhor, revolvia as águas e o primeiro enfermo que se banhava, depois disso, ficava curado de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos, padecia. Queres ter saúde? Senhor, não tenho ninguém que me desça a água quando é revolvida. E enquanto vou descendo, a custo, outro me passa adiante. Levanta-te, toma teu leito e vai-te. No mesmo instante ficou o homem são, tomou do leito e foi-se. Depois, Jesus encontrou-o novamente. Estás curado. Não peques, para que não te aconteça coisa pior. Tudo isso se passou num sábado, que é o dia sagrado dos judeus, dia reservado para o descanso e durante o qual nenhum trabalho se pode fazer. Por isso. Não sabes que não podes carregar teu leito no sábado? Aquele que me curou, disse, toma teu leito e vai-te. Os judeus vão procurar Jesus e... Não sabes que não é lícito curar no sábado? Meu Pai está sempre em ação, e eu também. Fazes-te igual a Deus? Em verdade, tudo que meu Pai faz, também eu o faço. Os milagres que realizo dão testemunho de que meu Pai me enviou. Certo dia disse Jesus a seus discípulos: Passemos à outra banda do lago. Jesus entrou na barca e adormeceu. De repente, levantou-se tão forte ventania, que as ondas começaram a alagar a barca. Vieram os discípulos de Jesus e... Acordai. Senhor, estamos afundando. Salvai-nos, Senhor. Respondeu-lhes Jesus. Por que tendes medo, homem sem confiança? Então, levantando-se, mandou parar o vento e as ondas. Acalmai-vos. E o vento amainou logo, e reinou uma grande bonança. Os discípulos, amedrontados e admirados, diziam uns aos outros: Quem é este, a quem os ventos e o mar obedecem? Chegando à outra margem do lago, encontraram um homem possuído de demônios. Que tenho que ver contigo, Jesus, Filho de Deus? Imploro-te, não me atormentes. Como te chamas? Legião, pois muitos estão dentro de mim. Não nos mandes de volta para as profundezas do inferno. Permiti que entremos naqueles porcos. Jesus acedeu ao pedido. Os espíritos malignos entraram nos corpos dos porcos e... Olha! Nossos porcos se jogam no lago e se afogam.
Quando os habitantes daquela terra ouviram falar do milagre, ficaram com medo e pediram a Jesus que partisse. Senhor, retira-te daqui. Leva-me contigo. Não, volta para tua casa e mostra o que Deus fez contigo. O homem seguiu o caminho e disse a todos o que Deus fizera com ele. E Jesus voltou para a margem do lago de onde começara a viagem. Ao chegar Jesus à terra, uma multidão de povo o recebeu com alegria, e um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, veio lançar-se a seus pés. Senhor, minha filha está à morte. Vinde, ponde as mãos sobre ela, que assim viverá. Já morreu tua filha. É escusado dar ao mestre o incômodo de ir mais longe. Não temas. Tem fé e tua filha viverá. Chegando à casa de Jairo, Jesus achou muita gente a chorar e a lamentar a morte da donzela, mas não choreis, que ela não está morta, está dormindo. E então Jesus entrou, com Pedro, Tiago e João e os pais da moça, no quarto em que ela morrera, e, pegando na mão da defunta: Filha, levanta-te, que te mando eu. E logo ela se levantou, pediu de comer e começou a andar pela casa, viva e esperta como dantes. Certo dia, Jesus, passando pela rua, viu Levi, filho de Alfeu, que estava em seu posto, recebendo impostos, e chamou-o para seu apóstolo. Segue-me. Levi o seguiu. E enquanto Jesus comia, ele e muitos publicanos e pecadores comiam com Jesus. Quando os escribas e os fariseus viram aquilo: Como é que vosso mestre come na companhia de publicanos e pecadores? Publicano, recebedor de impostos, na Roma antiga. Escriba, doutor de leis, entre os judeus. Jesus ouviu o que eles diziam, porém, e não precisam de médicos que estão bem de saúde, e sim os doentes. Minha missão não é falar com os bons, e sim conseguir que os pecadores se arrependam. Certa tarde de sábado Jesus atravessou um milharal, e, ao passarem, seus discípulos colheram algumas espigas. Disseram-lhe, então, os fariseus: Porque fazem teus discípulos, no sábado, aquilo que a lei proíbe. Quando teve fome, o rei Davi entrou no templo e comeu o pão do ritual, que só os sacerdotes devem comer. E distribuiu o pão entre os que o seguiam, dizendo-lhes: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Mestre, queremos que nos deis um sinal de tua autoridade. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no bojo da baleia, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Tua mãe e teus irmãos estão lá fora, e desejam falar-te. Quem é minha mãe, e quem são meus irmãos? Minha mãe, minha irmã e meus irmãos são todos que obedecerem aos comandos de Deus. Após passar uma noite em oração, Jesus convocou seus discípulos, entre os quais escolheu 12 a que chamou apóstolos, o que significa enviados. Assim se chamavam os apóstolos: Pedro e André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelador, e Judas Iscariotes, que o traiu. A estes 12 deu Jesus o poder de curar os enfermos, ressuscitar os mortos e afugentar os demônios. Depois: Ide e dizei a todos: próximo está o reino de Deus. Sede prudentes, eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Tomai cautela com os homens. Eles vos hão de prender, vos açoitarão e vos matarão, julgando assim servir a Deus. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma, e sim aquele que pode precipitar o corpo e a alma no inferno. Quem vos escuta, me escuta. Quem vos despreza, me despreza. Quem vos recebe, me recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Os apóstolos partiram, 2 a 2, pregavam a penitência, expeliam os demônios e curavam os doentes. Depois Jesus reuniu aos apóstolos mais 72 discípulos, para ajudá-los, e Deus confirmava com milagres o que eles diziam. Herodes, tetrarca da Galileia, casara-se, contra todas as leis, com Herodíades, mulher de seu irmão. João Batista foi censurá-lo e Herodes mandou prendê-lo.
tetrarca, governador de um estado que se divide em 4 províncias. Herodíades, que detestava o profeta, procurava um pretexto para vingar-se, mandando-o matar. No dia de anos de Herodes, este príncipe deu um banquete, durante o qual dançou a filha de Herodíades. O rei ficou tão agradado dela que: Pede-me o que quiseres, que eu te darei, ainda que seja metade de meu reino. A moça foi logo consultar a mãe. Que devo pedir-lhe? A cabeça de João Batista. Voltou, pois, a moça ao rei, e fez o pedido. Herodes ficou descontente. Um pedido espantoso. Mas não posso faltar com a minha palavra. O rei mandou cortar a cabeça de João Batista, que foi levada, num prato, à moça, que a entregou à mãe. À noite, os discípulos piedosamente enterraram o corpo de João Batista. Como estava próxima a festa da Páscoa, voltaram os apóstolos de sua primeira missão e contaram a Jesus o que tinham feito e ensinado. Depois, todos foram para um lugar deserto no mar da Galileia, mas grande multidão os acompanhou. Jesus compadeceu-se do povo e começou a curar os enfermos. À tarde, os apóstolos lhe disseram que deveria mandar embora aquela gente, pois eles teriam de comprar comida, mas não é preciso, dai-lhes vós de comer. Quantos pães temos? 5 pães e 2 peixes, mas que é isso para tantos? Jesus mandou que o povo se sentasse em grupos de 100, depois pegou nos pães e nos peixes, benzeu-os, partiu os pães, dividiu os peixes. Aqui os tendes, Senhor. Distribuí-os por todos. E todos comeram e ficaram fartos. Há mais de 5.000 pessoas aqui. E a comida chegou para todos. Recolhei agora os restos, para que nada se perca. Com os fragmentos de pão que sobraram se encheram 12 cestas. Ficaram todos tão admirados daquele milagre do Salvador, que o desejavam aclamar rei. Todavia, Jesus, adivinhando-lhes os pensamentos, aproveitou-se da noite e retirou-se com seus discípulos para Cafarnaum. Durante a viagem, à noite, Jesus foi passear sobre as águas. Quando os discípulos o viram, assustaram-se. Um espírito. Sou eu, nada temais. Senhor, se sois vós, mandai que eu me aproxime de vós por sobre as águas. Vem, Pedro. Quando, porém, Pedro viu que o vento estava muito forte, deixou de confiar em Jesus e começou a afundar. Salvai-me, Senhor. Ó homem sem confiança, por que duvidaste? Quando Jesus e Pedro entraram novamente no barco, o vento cessou. Em verdade, sois o Filho de Deus. Quando os habitantes daquela terra souberam do que se passara, foram levar-lhe todos os doentes. E bastava que estes tocassem a bainha das vestes do Senhor para que logo ficassem curados. Certo dia, um fariseu convidou Jesus a comer em sua casa, e o Senhor entrou e sentou-se à mesa. Por que não te lavas antes de comer, como ordena a nossa lei? Vós, fariseus, vos limpais por fora, mas, por dentro, estáis cheios de ambição e de maldade. Ai de vós, fariseus, que vos preocupais com as coisas terrenas e desprezais as coisas do céu. Saindo da casa, os discípulos lhe falam: Mestre, explica-nos o que disseste. Não é o que entra no homem que o torna sujo, e sim o que já está dentro dele. É no interior do homem que se escondem a inveja, a maldade, a traição, a luxúria, a blasfêmia, o orgulho e a futilidade. Tempos depois, a multidão seguiu Jesus, para o ouvir pregar. Jesus compadeceu-se dos que o seguiam, que tinham passado 3 dias sem comer. Por isso, chamou os discípulos, e não resistirão à longa viagem de volta, se não comerem. Quantos pães temos? 7, e uns poucos peixes. Jesus benzeu os pães e os peixes e mandou distribuí-los. Dai de comer a essa gente. Todos comeram e ficaram satisfeitos. É um milagre. Com 7 pães e alguns peixes, alimentou mais de 4.000 pessoas. Desta vez, sobraram 7 cestas de comida. Jesus mandou que todos se retirassem e embarcou com seus discípulos.